Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo nesta quarta-feira de tempo bom. Céu azul aqui na cidade de Balneário Camboriú, toda a nossa região, pelo menos a chuva, né, que estava sendo aguardado por alguns centros de meteorologia, parece que está indo para o grande, né, para o alto mar, e que continue assim o tempo bom, sol, né, gostoso, né, e também esse friozinho, né, típico da estação de outono. Aliás, o inverno começa oficialmente dia 20 de junho. Vai se preparando, porque já tem gente reclamando, né? Mas o brasileiro é assim mesmo, né, doutor Cássio? Quando tá frio demais, reclama. Quando tá calor, reclama. Quando chove, reclama. O que seria, doutor? Tem como, o senhor como advogado, né? Vamos fugir um pouco da área, mas já voltamos às perguntas. Analisar esse temperamento do ser humano, doutor. É difícil, né? Tem que ser estudado mesmo, doutor? É difícil. E nós trabalhamos como advogados na área do direito, a gente vê que o ser humano é bem complexo. É complexo, né, doutor? Requer muito estudo, né, doutor? Isso, olha. Muito bem, agora 10h51, vamos aqui trazendo mais perguntas, porque hoje estamos falando aí, né, de uma área bem importante e informações que o doutor Cássio pode trazer informações e ampliar para você que está nos assistindo em todas as cidades que chegam o sinal aí da TVC Panorama TV Cultura. Vamos lá então, 10h52. Mais perguntas. Bom dia, doutor. Bom dia, Adilson. Doutor, tenho direito ao reembolso desse valor, doutor? Sim, na verdade, o que acontece? O vencido, ele além de ser condenado a pagar a sucumbência, que é como se fosse um prêmio devido ao advogado vencedor, que está previsto no Código de Ética, a gente também tem a possibilidade de ter a restituição através dessa condenação do vencido. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente entra com um processo. O réu, ele além de ser condenado na obrigação de fazer ou no valor eventualmente pleiteado, ele é condenado a pagar sucumbência e a restituir as custas que o autor da ação demandou. Então, para todos os efeitos, é possível sim a restituição das custas ao final do processo. Aliás, doutor Cássio, tem uma próxima pergunta aqui que é mais ou menos perguntando o que é sucumbência e também qual a diferença, doutor, de honorários contratuais, doutor. Sim, isso gera bastante confusão. Inclusive no escritório também a gente tenta explicar e às vezes gera uma certa dúvida dos clientes. Porque o que acontece? A sucumbência ela está prevista em lei e ela é um prêmio ao advogado vencedor. E não é um valor que é revertido ao cliente. Então, os honorários contratuais é aquilo que é ajustado entre o cliente e o seu advogado. A sucumbência é um valor determinado pelo juiz no processo que quem tem que pagar é a parte perdedora. Então, para todos os efeitos, o cliente vai honrar o seu compromisso contratual com o seu advogado e, eventualmente, se ele perder a demanda, ele também será condenado a pagar os honorários sucumbenciais do advogado vencedor. E isso não tem relação, são dois valores distintos. Um é de natureza contratual e o outro é um valor fixado judicialmente. Doutor, só para esclarecer também para os nossos telespectadores, porque temos aí com certeza, né, uma audiência muito grande em todas as cidades, quando o cliente vai no seu escritório, contrata o senhor, né? E a causa que o senhor vai atender desse cliente é ganha, ou posteriormente ganha a causa. Esse cliente, é claro, não tem nada a ver, né, doutor? Ele vai ter que pagar mesmo assim, né, os honorários do senhor, o trabalho do senhor, né? Mesmo que ganhe a causa, doutora, porque essas vezes é a dúvida de muita gente que está nos assistindo, até já me perguntaram em uma ocasião, é necessário pagar quando a gente ganha a causa, tem que pagar o advogado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, doutor? O ideal é olhar o caso específico, né, porque tem várias regras, né, mas de regra como que funciona? O advogado ele vai cobrar um valor para entrar com a ação, para cobrir as despesas dele, o tempo dele desenvolvido, porque o advogado, ele não, em tese, ele não tem a responsabilidade de ter que estar assumindo o risco processual. Ele vai receber pelo seu serviço, ele é um mero intermediário da relação processual, não é ele que vai garantir que o cliente vai ganhar ou não a causa, então ele postula. E para isso ele tem um trabalho, ele tem despesa, ele tem custo, automaticamente ele vai fixar um valor para isso. Sim. No final do processo, há a possibilidade de também ser fixado um percentual de êxito. Por exemplo, uma ação indenizatória, você vai lá, cobra um valor para entrar com a ação, e no final cobra lá 20%, 30%, dependendo da dinâmica daquilo que o cliente auferir daquele processo. Então, o cliente, ele, além de ter que pagar o valor inicial para cobrir as despesas, ele muitas vezes tem que pagar também um percentual de êxito, um valor maior para o advogado por ele ter conseguido ganhar a causa.
Esse valor, doutor, já é acordado no início de toda a negociação? Ele, ele é obrigatório ser acordado logo no início. Inclusive, tem que estar mediante contrato. Essa situação situação de boca ou negociação, isso aí não é legal. Isso aí pode gerar várias problemáticas nessa relação entre cliente e advogado. O ideal é que o advogado, no momento do fechamento do serviço, no momento que for estipulado qual é o procedimento jurídico que será realizado, já deixe claras as regras ao seu cliente de tudo aquilo que ele irá pagar, inclusive honorários iniciais, honorários finais, eventuais custos judiciais, eventuais despesas do processo, para que ele tenha total e inequívoco conhecimento do que efetivamente ele está contratando e do que ele vai ter que cumprir. Automaticamente, o cliente sabe, com isso, se é viável a demanda ou não. É uma situação muito delicada, o advogado ajustar uma coisa e no meio do caminho começar a alterar. Isso é muito complexo e não é o adequado. Porém, nós temos que trazer um adendo aqui. O advogado foi contratado para fazer a petição inicial, entrar com a ação. É uma situação. Há um eventual pedido contraposto, uma reconvenção. Daí o advogado, obviamente, pode sentar para negociar esse serviço extra. Porque já vai ser uma outra situação, situação, é uma outra situação. A princípio não se falava em apresentar defesa, se falava apenas em demandar um determinado valor. Então essa situação ela pode mudar sim a relação entre as partes, mas tudo isso tem que estar documentado através de um contrato de honorários bem específico. Aliás, doutor Cássio, eu gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador, porque não é só nessas situações processuais que, se tratando de advogado e cliente, que tem que colocar no papel, no contrato. Sim. Isso serve, né, doutor? Até o senhor pode orientar em qualquer situação, né, doutor? Desde a compra do imóvel, a compra de um veículo, tudo tem que colocar no papel, não é verdade, doutor? Assim, Edilson, eu falo praticamente todos os dias no escritório essa mesma frase. Não existe negócio se não estiver no papel. Essa é a grande verdade. Em que pese a legislação ela permitir a existência do negócio tácito, do negócio verbal, eu confesso para ti que é extremamente complexo isso. Se você quer realmente entrar no negócio certo de que você não irá se incomodar por dúvidas do que foi combinado, bote no papel e bote de forma clara. E quanto mais detalhes botar, quanto mais minucioso for o trabalho de descrever como foi a negociação, de como foi ajustado as obrigações das partes, melhor. Então, assim, mesma situação para contratos de compra e venda, contratos de imóveis, a contratação de advogado também tem que ser uma situação bem específica e bem detalhada. O que você está contratando desse profissional, o que você está ajustando, quais são os honorários, para que depois, no final, você não fique se incomodando também com o seu próprio advogado. Me cobrou a mais. Isso, não é isso, né? Porque daí a pessoa ela tem um problema, ela cria dois problemas. Ela vai para um escritório para resolver uma demanda e ainda depois tem mais um problema com o advogado que estava resolvendo a demanda. Então, é isso que eu falo. Mostra o quanto é importante as pessoas entenderem que não dá para combinar as coisas de boca. As coisas têm que ser no papel e também prestar atenção no que está sendo combinado. Vou dar 30% do resultado. Esses 30% vai ficar pesado? É compatível com o que você poderá pagar? Tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes chega situações, vou dar 30% de um imóvel. De quando vai fazer essa documentação, vai fazer essa transferência, daí é pesado, se torna uma situação complexa. Então, não prometesse, não assume essa responsabilidade. Por isso que, assim, é muito importante os profissionais também serem muito éticos e tentarem esclarecer ao máximo. Esclarecer ao máximo, tentar deixar um pouco a situação do dinheiro de lado, trabalhar com ética acima de tudo, para que quando os seus clientes realmente assinarem um contrato, eles estejam 100% seguros do que eles estão fazendo. Esse é um detalhe muito importante que eu falo aos profissionais aqui, é trabalhar com a ética acima da necessidade financeira. E para as pessoas, obviamente, que forem contratar os advogados, independente com quem você está lidando, você pode estar lidando com o seu advogado. Você também precisa de papel. Não é porque ele é seu advogado que ele não, eventualmente, irá descumprir alguma coisa ou irá falhar com você. Todos nós erramos. Sim. E é possível que também o seu advogado errar com você. Documento, detalhamento, né, doutor? São os primordiais ali para você, né, não se preocupar e não ter estresse e nem também levar mais
incomodação, digamos, ao advogado. Tem mais perguntas na tela, a participação do nosso telespectador. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Doutora, não tenho dinheiro, mais ou menos o que nós estávamos conversando, doutor, em determinada pergunta. Não tenho dinheiro para pagar advogado particular, mas preciso de ajuda para resolver sobre a pensão alimentícia, né, da minha filha. O que deve fazer a pessoa, doutor, o nosso telespectador? Para o sistema dativo implementado no Tribunal de Santa Catarina, porque, na verdade, o que acontece? O Estado de Santa Catarina, ele tem a Defensoria Pública ainda em processo de organização. Em outros estados, a Defensoria Pública já é mais antiga, já funciona há mais tempo. Em Santa Catarina, nós ainda temos a Defensoria há poucos anos atuando e um modelo criado pelo Tribunal de Santa Catarina, que é essa parceria com a OAB através do sistema dativo. Então, a orientação é: procure a OAB da sua cidade, procure o fórum da sua cidade e peça para que seja encaminhado para um advogado dativo. O sistema vai lá verificar os advogados cadastrados, tem um sorteio de indicação e você será encaminhada a esse profissional e esse profissional irá fazer essa ação para você sem custos. Se você também quiser, você pode procurar eventualmente os escritórios modelos de advocacia das universidades. Aqui na nossa região, eu sei que a Univale faz esse trabalho, salvo engano, a Avantes também faz esse trabalho. Então, assim, se você realmente não tem condições financeiras, mas tem uma demanda jurídica, não precisa se preocupar ou não precisa deixar de postular algum direito por isso. Você pode buscar esses mecanismos. Esse sistema de parceria que existe entre os advogados e o Tribunal de Santa Catarina e também essa parceria que existe entre as universidades e o órgão público, onde existe um programa do governo, onde eles ajudam as universidades, tem alguns sistemas de bonificação e tudo mais, e as universidades, em contrapartida, elas exercem algumas atividades comunitárias. Uma delas é esse exercício aí de advogados gratuitos, dentistas gratuitos, médicos, tem vários programas aí criados pelas universidades locais. Perfeito, doutor. Agora é 11h02, nosso tempo corre rápido demais. Vamos agradecendo ao doutor Cássio por ter vindo nessa quarta-feira. E o doutor sempre, né, está aqui, né, com um tema, trazendo orientação, principalmente para os nossos telespectadores. O pessoal, né, nossos telespectadores mandando mais print, né, agora, também lá de Joinville, né, as amigas da Fátima, mandando print aqui também, inclusive do doutor, que esteve hoje no nosso programa e sempre está com a gente aqui na TVC Panorama. Doutor, muito obrigado. Um ótimo decorrer aí da semana para o senhor. Mais uma vez, é um prazer. Agradeço a todos aí e me boto à disposição aí até o próximo encontro aí para a gente conversar mais um pouquinho de direito. Sempre é bom receber o doutor Cássio Timóteo da Costa, advogado aqui da nossa região, conhecido. Vamos rapidinho ao intervalo comercial e você vai ver no terceiro bloco nas ocorrências policiais, traficante preso na cidade de Itajaí e também mais de 100 quilos de fios furtados, né? Você vai ver que a polícia pegou na boca da botija aí esse ladrão de fios que causa um prejuízo enorme, né? À rede elétrica e também a toda a população. Já voltamos, é um instante só.